Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em mais um episódio do Way to Christ. É isso aí, né, Anderson? Estamos num cenário diferente, fala pra mim. É verdade, né? Tá de dia. Tá. Geralmente a gente grava de noite, né? Tá certo. Mas então, ó, vocês vão ver aqui uma janela bonita, um fundo bonito. É. A gente queria fazer desse jeito, mas sempre os convidados, né? Eles sempre podem de noite, então... É. Como de noite ele reflete a luz, então não tem como ser feito de noite desse formato, né? É. Mas feliz, né? Por outro podcast. Né? Esse episódio já é o sexto, seria? Acho que é o sexto, viu? É verdade, é. Sexto. A gente tem muita noção do número, mas eu acho que é o sexto. É o quarto que lançou, daí vai o quinto, é isso mesmo, sexto, é isso mesmo. Do lado das câmeras tá a Rebeca e o Israel. Fala aí, Israel. Oi, tudo bem? Oi, e aí, tudo bem? No dia de 7 de setembro, estamos aqui. É isso aí. Esse episódio vai podcast hoje, cara. Vai ser abençoado. Vai ser benção. E nós estamos aqui com o pastor Ismael. Tudo bem, pastor Ismael? Tudo bem, graças a Deus. Foi uma benção estar aqui com vocês. Tá certo, que bom, é isso aí. Pastor Ismael, que é da comunidade cristã Rei dos Reis. E agora nós vamos falar da Onway. Da Onway, deixa eu mostrar aqui para vocês a logo. Onway Podcasts, que é a nossa produtora, que a gente produz esse podcast e uma rede de podcasts. Ainda a gente está com 2, né, Anderson? Mas a gente quer aumentar... A gente está com 2 agora. A gente quer aumentar para mais. Quem quiser depois entre em contato com nós lá no Instagram da Onway. Exatamente. Que pode ter a oportunidade de alugar o local, equipamento e os cortes, né? Exatamente, a gente faz tudo completamente. Exatamente. Podcast e também outras Completo. produções visuais. Isso é bem bacana, né, da nossa empresa. E acho que é isso, né, Anderson? Tem isso mais aí. uma coisa? Não, que eu tô esquecendo? Acredito que não. Ainda não tem patrocínio ainda. Mas feliz e grato pela presença do pastor, isso né? Isso sim, Porque sempre é hoje em dia, né, as pessoas não têm tempo para nada, mas nós somos muito gratos e felizes porque as pessoas que aceitam vir aqui, isso. Para nós grato sempre, até para sempre, né, a gratidão com as pessoas. Nada, o prazer é meu também. E eu não sou tão gabaritado também, não. Não, mas tem uma história legal, aí. eu conheço. Tem umas histórias legais. Assim, a questão de história, tamo aí. Não, mas é isso Mas, aí. pastor, se apresenta um pouquinho aí pra galera aí. O pastor já há quanto tempo é pastor? Ele é daqui de Curitiba mesmo? Eu sou do interior, Uhum. né? Sou de Piraí do Sul, Paraná, 180 quilômetros daqui. E estou como pastor há 21, 22 anos, mais ou menos. Convertido há uns 40 anos. Muito. Então aí a caminhadinha já é boa. Nossa, Nossa, deve ter Geração, cada né? experiência, né? Tem. Mas você bastante. nasceu no lar cristão? Ou como é que foi a sua história? Não, Juba, pelo contrário, né? Meus pais, eles eram alcoólatras, pai e mãe, né? Então eu cresci nesse ambiente. E assim, com 14 anos de idade, fui convidado para ir numa igreja presbiteriana lá na minha cidade. Aceitei, fui, fiquei um tempo lá. E casei novo, 18 anos. E nesse período de namoro e casamento eu me afastei. Né? Eu não cheguei a ter um compromisso nem com Jesus e nem com a igreja. Eu gostava de ir. E mais ou menos 10 anos, 12 anos depois que eu realmente me converti. Em Criciúma, Santa Catarina. Criciúma. Eu estava lá já, trabalhando. Trabalhando na obra, né? Não, Não? eu estava como representante comercial de medicamentos e tal. Né? Fui morar para lá daí. Daí, depois falou que se converteu depois de 10 anos, né? Que saiu um pouco da igreja, né? Saiu um pouco do caminho, né? Mas voltou depois de 10 anos. Foi que um chamado de Deus? Foi como esse momento? Eu acho que sempre é um chamado de Deus, mas a princípio não foi assim. Né? Eu estava ganhando muito bem mesmo. Então a gente está ganhando bem, a gente se diverte bem também, e passeia e coisa e tal, mas em um determinado momento eu senti vontade, desejo de dar algo melhor para os meus filhos. Entendi. Que seria uma religião. Entendi. Né? E aí eu conversei com a minha esposa, falou, a gente precisa dar
algo melhor para os filhos, dar uma religião para eles que tem ética, que tem moral, que tem caráter e tal. Princípios, né? Princípios. E aí a gente começou, né? Mas ainda não evangélico. A gente começou a ir numa igreja romana, né? Mas não fluía, aí foi para uma outra, não fluía. Aí eu não sei se eu posso já contar. Tudo. Foi uma coisa assim bem interessante que aconteceu, que a gente, como é do interior, tem uns costumes, né? E o filho meu mais novo, nenezinho ainda, ele ficou doente. Mas sim, uma doença normal, né, de criança. E a gente pensou, né, em benzer, né? Vamos benzer. E tinha um padre lá que benzia, né? Então nós combinamos lá e são coisas que a gente não esquece. Eu fui numa segunda-feira, né, com o nenê, a esposa lá, e falamos com o padre, a gente trouxe o nosso filho aqui para benzer, ele está doentinho, está com um pouco de febre e tal. E aí o padre ele falou, olha, eu só benzo na quinta. Aí eu já fiquei meio assim, né, falei, poxa, né? Daí eu ainda retruquei, né? Não, mas eu tô com o neném aqui agora, tô aqui na tua frente, né? E ele tá doentinho, só dá uma benzida, né? Um negócio aí e pronto. Ele olhou bem para mim e repetiu, né? Eu só benzo na quinta. Quinta é especial? O que era? É tipo assim, né? Terça do Espírito Santo, quarta de cura, sexta não sei do que. Tinha programação. E aí eu falei, então vamos embora, né? Aí fui para casa bravo, chateado, fomos para o médico, enfim. E daí eu falei para minha esposa, vamos buscar uma igreja evangélica. Que daí eu lembrei daquela igreja que eu ia. A primeira. Lá na minha cidade, né? Adolescente ainda. Eu falei, vamos buscar essa igreja aqui. E aí corre para tudo que é lado. E final de semana a gente pegava o carro e andava por todas as ruas lá. Não achava essa bendita dessa igreja presbiteriana do Brasil. E até que um dia o meu filho mais velho, ele chegou todo esbaforido em casa, né? E pai, descobri a igreja presbiteriana. Daí eu falei, opa, e como é que você descobriu? A professora de história estava dando aula hoje sobre as religiões aqui de Criciúma. E dentre essas religiões ela citou a igreja presbiteriana. E daí eu falei para ela, professora, meu pai está correndo atrás dessa igreja e não acha essa igreja. Aí a professora disse, mas eu sou dessa igreja. Olha. Então, eu vou te passar o endereço aqui, vocês vão lá então. E aí a gente foi numa quarta-feira ainda, né? Fomos lá, não tinha quase ninguém, reunião de oração. Sim. Quase nunca tem ninguém, né? Durante a semana não tem ninguém. Isso acontece em todas as igrejas, Acontece, né? é normal. Acontece em todas as igrejas. Mas a gente entrou muito feliz, né? Tinha lá algumas pessoas, e daí nos atenderam muito bem. E aí um senhor, que eu sempre digo, né, bem esperto, né, perguntou se eu gostava de algum hino. E eu lembrei, né, de um hino que a gente cantava muito lá, o Glória, Glória, Aleluia. Esse clássico, né? Bom, né? Isso é bom. Classicão. Aí eu passei para ele, essa aqui a gente tem aqui, então vamos cantar. E aí eles já nos prenderam, vamos dizer assim. Basicamente enturmaram vocês. Turmaram, isso. E a gente se sentiu muito bem. Então foi assim o começo. Mas olha só que interessante, né, Elilson? O seu filho, através do seu filho, né? Não sabia disso aí, olha. Através do seu filho, chegou através dele. A Deus de novo, né? Tipo, a gente sente essa vontade, né? É natural, né? A gente sente essa vontade de sentir a presença de Deus, porque às vezes a gente, como falou, né, ele estava num momento muito bom economicamente, e a gente se sente seguro, se sente, estou no melhor momento, só que aí acontece o vazio com Deus, nosso relacionamento com o Pai, né? Exatamente. E aí é onde a gente procura por ele, né? Mas Deus usou seu filho, né? Esse vazio eu não estava sentindo. Né? Pelo contrário. Eu ia no mercado, eu nunca esqueço que a gente passou uma necessidade muito grande aqui antes desse período. Então, eu nunca esqueço. Supermercado Angelone, que a matriz é lá. A matriz é lá. E a gente foi fazer o primeiro rancho, né? Primeira compra grande de comida.
E a gente entrou, 2 carrinhos cheios, e eu já fui para aquilo que preenche, né? Comprei um uísque, comprei um Campari. E o nosso começo foi assim, né? Eu tive os pais alcoólatras, mas eu nunca fui. Né? Então era aquela bebida social mesmo. E a ideia realmente de buscar Deus, nem foi buscar Deus, foi buscar uma religião para os filhos, né? Então, uma coisa que eu sempre digo para quem me pergunta, eu não me converti para Jesus no começo, eu me converti para a igreja. Para a igreja. E era uma igreja muito pequena e muito problemática. Quando a gente entra, que a gente vê, né? Olhando de fora, tá tudo bem. Eles falam que a igreja é como um hospital, né? Cheio de doentes. E é mesmo, né? Você vai encontrar coisas, tipo, tudo, de tudo. Aquela igreja, ela já tinha, eu acho que já tinha uns 40 anos na cidade, mas ela estava lá ainda, bem no centro, pequenininha, lá no fundo, de madeira. E quando eu entrei, eu vi que ela era basicamente 2 famílias, né? Grande, tinham uns 40 membros da igreja, e elas não se davam. Já vi casos então, assim. Olha onde que Deus me colocou, né? E eu não me converti. Então eu ia, eu gostei, escola dominical, você batia ponto culto da noite. Igreja, né? Não, isso foi um detalhe, né? Do dia que eu pisei na igreja, também nunca mais saí. Mas foi porque gostou mesmo ou porque conveniente, tinha aquela ideia de eu preciso dar uma religião, algum princípio para meus filhos? Foi unindo, né? Foi unindo. Aí onde trabalhou, Deus onde trabalhou nesse ponto, né? Então eu não sei o dia que eu me converti, dia, mês, eu não sei te dizer. Eu creio que um ano depois. Você sentiu Deus mesmo, né? Mas o que foi interessante é que, como era uma igreja pequena e as 2 famílias não se bicavam, né? E eu sempre fui muito atuante, né? Então, quando eles viram que eu tinha uma disposição melhor, eles já começaram a me empurrar cargos lá, né? Então, sem me converter ainda, eu já dava aula para a escola dominical. Eu já fazia as coisas lá dentro e como eu não me converti ainda, eu ainda fazia coisas erradas, né? Entendi. Eu tinha 2 farmácias lá, além do meu trabalho, né? Eu tinha 2 farmácias, tinha funcionários. Bacana. E uma das farmácias era bem central e uma zona de boates, né? Tinha muitas boates. E então as mulheres, né, as garotas de programa e tal, elas iam muito na minha farmácia tomar medicamentos, né? E o meu funcionário, ele vendia medicamentos e aplicava até para aborto, né? E eu com o meu consentimento. Você sabia do que estava acontecendo? Eu sabia, enfim. Então essas coisas são coisas que eu errei, mas eu estava dentro da igreja e eles me dando cargos e eu ainda fazendo coisa errada, e eles me dando cargos. Mas foi dessa forma, né? Aí eu fui me convertendo. Aos poucos. E Deus lapidou você nesse ano, né? Isso mesmo, lapidado. Porque daí eu perdi as farmácias, né? De repente deu uma greve aquele tempo era INPS, se eu não me engano. E também uma farmácia era colada com o INPS. Nossa. Então atendia muitas receitas, né? Aí deu 45 dias de greve, então as receitas secou tudo e as dívidas não, né? Aí eu quebrei. Aí quebrou uma, quebrou a outra junto, né? Mas aí eu já sentia a mão de Deus. Você viu que foi Deus lapidando. Eu senti. Na conversão, a conversão não é assim de um dia para outro. É verdade. A conversão acontece, a conversão de verdade, ela acontece aos poucos, né? Você vai sendo moldado. E eu acho que até agora, por exemplo, eu já faz 6 anos já que sou batizado, né? Há 6 anos. Mas até agora eu tô sendo lapidado, né? Tipo, como se fala? Lapidado. Então a conversão, eu acho que ela é um processo longo, né?
que leva um tempo, mas o interessante é que você se mantenha, né, no caminho, Sim, no caminho sim. de Deus. Mas é interessante Exato. que ele falou, eu perdi 2 farmácias. Uhum. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas, como posso, aumenta a fé, não sei se a fé, mas aumenta existe uma preocupação, né, na pessoa, e ela procura para quem? Sempre No problema, procura né? quem? Procura Deus, né? Exatamente. A conversão também, pastor, diria eu que é uma mudança de Faz pra estilo, trás, né? assim, tipo, Não é uma conversão só, você vai mudar os seus atos, tudo. Você vai mudar tudo. Não só os atos, mas inclusive até a Adventista, que o Anderson faz parte, eles têm muito isso. Entendeu? Eles mudam, o cara quando entra lá muda até a alimentação. Entendeu? Então a ideia deles é você tentar fazer uma transformação na sua vida por completo. Né? Sim. No início eu não concordava muito, não com a Adventista, falando com tudo. Quando a religião ela tenta entrar muito na vida, eu não concordava. Mas depois com o tempo eu falei, cara, não dá pro cara entrar numa igreja e continuar com os mesmos atos antigos. Entendeu? O cara não vai sustentar isso durante muito tempo. Ou ele muda, ou ele tenta transformar, ou ele tenta, não sei, mudar mesmo, mudar por que aquela frase, né, a verdade vos libertará, né? Isso. E, O cara tem que mudar, né? o que vai te libertar das costumes antigos que você tinha herdado talvez da tua família, porque às vezes a gente herda costumes Exatamente. que são de décadas, né? Tipo, que famílias fazem e do pai passava para filho, entende? Então, a gente... A própria cultura, né? Onde você própria vive, cultura, exatamente. Né? As amizades, onde se trabalha, tudo, né? Tudo ela ser puxa humano- mais É, pro lado errado do que pro lado para o certo. certo. Porque a gente tá num mundo pecaminoso, né? É. Isso me lembra também aquela discussão muito interessante da graça, né? Que a galera vai falando muito da hipergraça, né? Eu sei que o pastor bate muito nisso e eu também bato sempre nisso. Gente, a hipergraça, eu já vi esses dias uma cantora, eu não vou citar nomes porque eu não quero o processo dela, né? Mas ela falou isso, ela falou, cara, porque a graça de Deus é unânime, é não sei o que. Daí pegou uns trechos bíblicos fora de contexto e pra dizer, não, do jeito que você tá, você venha e você continua, pega isso aí mesmo. Só que a graça de Deus, ela vai te moldando. Aí nisso ela bota já como se fosse um passe livre pra pecar, entendeu? Meio que esquisito, daí não consegue explicar direito se a pessoa tem que continuar pecando ou se a pessoa não tem que pecar, porque querendo ou não tá na Bíblia. É isso que é interessante. O que você acha disso daí? É como assim, Deus perdoa sempre, graça, Deus né? perdoa, você continua fazendo as coisas que Deus É perdoa. complicado, tem que... E muitos Esse já pensam é assim, um sabe? tema que já começa o fogo. Não, mas é uma pergunta que é quente. interessante. Não, mas na verdade, assim, não batendo em ninguém, mas assim, a luz da Bíblia é claro, né? A questão da conversão, igual eu falo porque vocês converteram, mas eu e meus irmãos, a gente veio de uma base cristã. Então, uma base Mas você também se judaico-cristã. converteu Mas eu me converti, mas assim... durante o processo. Durante o processo, mas por exemplo, eu não vim de uma base totalmente igual, vocês vieram do catolicismo, por exemplo. Não vim disso daí, entendeu? Então é isso que é interessante, mas eu tive que converter de qualquer jeito, entendeu? E acho que até é talvez mais difícil para quem já tá na igreja, dependendo da situação, né? Então é complicado, né? Então é isso que eu sempre falo. A graça, ela é complexa, entendeu? Não dá para você taxar, né? Eu vejo assim, de uma forma muito simples, né? Prática, né? Tentar simplificar. Sim, sim. Eu tô na graça, eu vivo a graça e graças a Deus. Sim, Mas eu preciso da lei. é Exatamente. verdade isso aí. Né? Ela é meu aio, meu pedagogo. Que vai Ela que vai me posicionar, dar a direção, né? Então a lei ela não deixou de existir, Nunca. nunca. Ela existe, mas eu vivo pela graça, né? Então se eu pecar é porque a lei está dizendo que eu pequei. Então eu vou para a graça e digo, Senhor, eu me arrependo, me desculpa, me perdoa, mas eu não quero mais. Mas foi a lei que me mostrou. Mas eu continuo na graça. É isso que talvez a gente não falou certinho, verdade. né? Mas assim, o que nós... Eu entendo como o pastor entende. Eu entendo como ele também. O que nós falamos agora talvez seja um pouco mais com... o passe da liberdade de você pecar por livre vontade, né? Tipo, ir lá e pecar, que tá tudo certo. Nós somos pecaminosos, isso é fato. Natural. Isso é natural. O mundo é pecaminoso. Só que assim quando nós nos arrependemos do pecado que nós cometimos, talvez por uma debilidade nossa, né, um ponto, né, nosso débil, aí entra a graça, né,
entre a graça de Deus Sim. e o arrependimento, né? Isso. O arrependimento. O arrependimento que é a palavra, né? Você se arrepende, cara, automaticamente Deus tá aí, né? Eu creio que o que está faltando hoje nessa pregação da graça é a palavra arrependimento. Então, aí a graça já não é graça mais. A graça só é a graça com arrependimento. Exatamente. É isso que está faltando, é verdade. Então, a diferença entre eu viver pela lei ou pela graça é que eu não vou mais sacrificar. O animal. Né? O sacrifício foi Jesus. Então, eu jogo o meu pecado no sacrifício, Jesus. Né? E aí eu estou limpo. Sim, Né? sim. E procuro não pecar mais. Exatamente. Agora, não existe um perfeitinho, sabe? Não, você não tem Não. como. O único perfeito que teve nesse mundo foi Jesus. Foi Jesus. É uma coisa que de vez em quando eu escandalizo a igreja, né? E eu sou meio campeão nisso. Eu acho que é dos meus, né? É que eu digo lá, gente, se vocês conseguissem ver o que eu estou pensando, ou o que eu penso durante a semana, vocês não iam me querer como pastor. Exatamente. Sim. É verdade, né? Então, Ninguém é perfeito. pela graça que esses meus pensamentos são lavados no sangue do Cordeiro, eu sou purificado de toda a injustiça, mas está aqui. Sim, Tá sim. aqui. Nós somos... Todos E nós às temos vezes problemas. dá né? vontade até de xingar o pensamento. É verdade, pastor. E o pensamento também é pecado se você xinga em pensamento, Também sabia? é, né? Hein, pastor? Mas me tira uma dúvida. Você chegou a citar que quando você se converteu, os caras já foram empurrando cargo, já foram empurrando um monte de coisa pra você na igreja. Isso aí acontece. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar aqui. Porque é o seguinte, quando o cara chega na igreja, ele tá no primeiro amor. O cara acabou de se converter, tá no primeiro amor, quer fazer pra caramba, quer fazer obra, quer estar junto, quer chamar o cara pra vigília, o cara faz 3 vigílias seguidas, né? Sem dormir mesmo, passa 3 dias sem dormir. Porque ele tá no primeiro amor. Como é que você faz pra não frear isso aí? Porque, tipo, se você chega, não, calma, senta aqui, você pode desanimar um irmão que pode te ajudar muito futuramente. Só que você também não pode dar pra ele um ministério agora. Chega, passa 6 meses, o cara não vai ter preparação pra isso, não vai ter nada, e vai desviar todo mundo que ele chamou, porque ele vai chamar um monte de gente, porque ele tá no primeiro amor. Vai chamar todo mundo na rua. Sim. Vai trazer um monte de gente pra cá. Então como é que vai ficar depois de 6 meses essas pessoas? Cadê o acompanhamento? Onde é que cada uma delas, entendeu? Tem que pensar nisso. Exatamente. A primeira questão, você falou 2 aí, né? A primeira questão é que a igreja não pode dar cargo, né? Isso é óbvio, está na Bíblia. Pra segurar mesmo, falam, né? Não pode. A não ser que seja já um membro que vem de outra igreja e que a gente já conhece a vida da pessoa, o pastor daquela igreja já dá aval, aí você até pode. Também não é errado, né? A pessoa chegar e você está ali precisando de um guitarrista e você vai deixar o cara 6 Só que meses. tá um ano 15 anos no lá, pode trazer o cara. aliás, Ele vai ser um guitarrista mundano. se tiver por aí, vai bem para reduzir isso que eu tô desesperado. O Juba toca violão, hein? Aí, Não, ó. eu toco? Não, eu toco nada. Quem toca é minha irmã Hanna. Eu comecei a tocar, mas parei de estudar. Ele toca dessa forma. Exatamente. Não, eu não tenho o dom da música. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas meus irmãos têm. Mas ele tem o dom da comunicação, ele se comunica verdade. muito bem. Isso é um... Pode pastor de pregar, jovens tal. aí, não? Não, pastor Eu não, acho que ele evangelista, pode ser- evangelista. Temos um missionário aqui de É jovens. isso, missionário. Mas o pastor é difícil. Agora não pode fugir, né? Não. Deus Por isso chama. que nós estamos aqui, Chamou, né? tem que ir. É missão. A missão, Primeiro amor. Deus dá a missão, igual eu sempre falo, gente, eu acho, Deus nunca vai chegar, vai me tirar do que eu tô fazendo pra ir pra uma Jocum da vida pra viver só como se fosse um missionário. Não. Exatamente. A Não, missão essa é o que uma eu missão tô fazendo. diferente. Exatamente. Entendeu? E tipo assim, nós hoje estamos na missão, né? muito importante, né? A gente tá levando conteúdo para adolescentes, cara. É Os algo, jovens, tipo, algo com muita responsabilidade, né? A Sim, gente sim. tem que. Quando a gente chama pessoas, a gente chama pessoas com. A gente tenta fazer ser o máximo. Ter o máximo de cuidado, sabe? Porque às verdade. vezes temos na ideologia ou também uma visão diferente, totalmente fora da Bíblia, e daí complica, sabe? Daí é complicado. Mas temos um propósito, temos uma missão, né, Juba? Não, e isso que é o caminho, o Way to Christ, quando o Anderson falou com a gente do nome, que ele que deu a ideia do nome, e eu acho que o caminho a Cristo, pouca gente fala do caminho a Cristo. Sim. As pessoas falam de De Cristo. tão Cristo é o complicado caminho. também, né? Exatamente. As pessoas elas não entendem, talvez, geralmente elas falam de outros pontos de vista, às vezes, mas não falam mais ou menos de como é que você chega, de pegar na mão da pessoa. Por isso que eu falo, a gente não é pastor, eu e o Anderson. A gente não é teólogo formado em
5 cursos de teologia. Não, o nosso foco nós somos um povão. O que você vai encontrar a gente é na pizzaria da igreja, no final do culto. A gente tá A no ideia é banco, a gente ser a ponte, né? A gente Se é a a gente ponte. pudesse ser a ponte pra igreja, É. se os caras puderem olhar pra nós e falar assim, cara, existe cara que faz o que tá no mundo, na igreja, vamos tentar chegar junto. É. Sim. Essa é a nossa ideia. E a gente não quer ter freio na conversa. A gente quer, tipo assim, qualquer assunto a gente Não, fala, e, né? e a Isso gente é tá legal, aprendendo também. É, exatamente. Nós estamos fazendo as perguntas sinceras que saem do nosso coração, não tem nada montado. Assim. Eu não sabia que eu ia falar da graça, eu notei que outra coisa. Eu não era adventista e eu me converti depois de conhecer minha esposa. Aí eu tive a conversão, o encontro com Cristo, sabe? Aham. Mas previamente eu tive eu sempre falo nos podcasts, o pessoal sempre Pode já falar, deve pode. conhecer a história de pé e cabeça. Não, mas conta pro pastor. Não, mas é que eu senti essa necessidade, sabe? Esse vazio de Deus. E eu, naturalmente, inconscientemente, eu fazia coisas que, por exemplo, eu me reuni com os amigos, eu falei, não, eu vou parar de beber, não vou beber. Os meus amigos bebiam e eu não bebia. Tipo, eu fumava antes, né? Eu parei de fumar, eu não fumei mais, entende? E eu comecei a fazer deixar de fazer coisas erradas, nem sabendo da verdade, tipo, da palavra de Deus. Fui fazendo coisas porque Deus viu o meu coração que estava sincero, buscando Deus. E fui fazendo coisas, fui deixando fazer coisas erradas. E daí fui deixando certas amizades que era só por interesse, só para viver um momento, né? Uhum. E Deus justamente trouxe uma pessoa do Brasil, né? E ela foi lá estudar, minha esposa foi estudar medicina lá. Levou ela lá e a gente se conheceu lá, a gente nem tinha, como posso falar, um amigo em comum, nada. Simplesmente eu vi ela no Facebook e nem sabia que estava lá na Rioja, por exemplo, que era onde eu morava antes. Daí se deu o quê? A gente se conheceu e hoje estamos casados já faz, 7 anos, por aí. 8. né, 7 anos. Tem menino também. Ele Já tem a não, filha já. E Jesus me mudou por completo, entende? Antes era um cara largado da vida, tipo um filho de mamãe, e agora eu basicamente sou um paizão, eu cuido da minha filha, faço comida. Empresário, Eu sou muito bom. É empresário, hein? Parabéns, parabéns. Há casos e casos, embora a Bíblia diga, né, que não é para se misturar e tal. E aí eu vejo Deus no Velho Testamento de uma forma extremamente radical. Aonde que eu vejo? Nas 12 tribos. Né? Quando a história de Neemias, Esdras, que eles voltam para reconstruir o templo, reformar os muros. Então veio um povo e tinha um outro povo lá. Isso é depois da Babilônia. E eles já tinham eles já tinham se casado com mulheres pagãs, já tinham filhos. E depois de algum tempo, Deus fala com Esdras e com Neemias e diz para eles que as mulheres pagãs precisam voltar embora. É verdade. Imagine você casado, nossa. É que ali, gente, era cortar o mal pela raiz, entendeu? Nós Ali estamos era falando de uma exatamente. época terrível, entendeu? Era uma época que as famílias, né, os sogros, as próprias esposas, elas iam impregnar aquilo no povo Sim. judeu. E aí, tipo, talvez nem estaria aqui hoje. Nem entendeu? Jesus teria Não estaríamos nem nascido. falando de Jesus. Mas hoje é a mesma coisa. Né? Você pode casar com uma verdade. mulher espírita, com uma mulher De certa romana, forma, você vai ser influenciado. Vai ser. Com certeza. E quando a pessoa ela já vai, como é que eu posso usar a palavra assim, já começa a olhar para uma pessoa que não é da mesma afetividade dela, da mesma fé que ela, Sim, ela sim. também já não está bem, eu acho. Não, é aquela história, né? verdade. Tem pessoas que são preparadas pra isso, né? Igual o Isso. pastor chegou na igreja e falou bem assim, ó. Não, o irmão chegou aqui pra mim e falou assim, pastor, você me viu lá no prostíbulo, mas eu tava pregando. Você me viu lá no bar, mas eu tava pregando. Ah, é verdade. Aí o pastor falou assim, gente, não é assim. Pra você sair daqui não é brincadeira. A gente tem que preparar você vai sair preparado daqui pra enfrentar o que você vai encontrar lá fora. Se você vê 2, 3 saindo preparados e falar, ó, quero ir junto, não vai ser, cara. Você vai ir, você não vai conseguir voltar. Então, é o que eu digo, são há casos e casos. Por exemplo, E aí uma só pessoa... desculpa, interromper, Sim. a esposa dele tá há muito tempo na igreja, é uma pessoa, tipo, isso até Cresceu pode na falar, igreja. é uma pessoa que cresceu e, tipo, ela tinha uma base muito forte pra, Sim. tipo, sair e se desviar do nada, assim, entendeu? Ela Não era uma ia- pessoa que tinha se convertido ontem, entendeu? Exatamente. Tem que olhar isso também, né? É isso que eu digo, há casos e casos. Nesse caso, o que eu vejo é que quando a pessoa está muito bem com Deus, naquela comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, pode acontecer que Deus fale para ela, você vai casar com aquela pessoa. Né? E eu já vi testemunhos impressionantes
de uma mulher, por exemplo, que ela estava passando por uma rua e ela foi dar uma oferta para um mendigo e Deus falou para ela: você vai casar com esse mendigo. Que isso. Meu Deus, cara. Ela entrou, ela se apavorou. Ela se apavorou. Mendigo Né? virou Wake Ela Batista. vai para casa, conversa com a mãe dela, morava ela e a mãe, e ela explica para a mãe a situação. A mãe dela diz: mas foi Deus que falou com você mesmo? Ela diz: foi. eu Será que sei você não foi." ouviu uma voz dali, por ali? Exato, Que, tipo... porque tem que questionar, né? É verdade. Enfim, para encurtar assim essa conversa, ela realmente viu, sentiu que era de Deus. Ela foi lá, pegou aquele mendigo, levou para casa, né? O cara tomou banho, sabonete, perfume, desodorante, corta cabelo, corta tudo, ficou arrumadinho. Ela compra roupa para ele, né? Arruma emprego para ele e começa a discipular ele. Só que ele ainda, para piorar um pouquinho, ele era analfabeto. Meu Deus. Analfabeto. Ele não sabia escrever o nome. Meu Deus. E aí esse homem se converte de verdade e se torna um pregador. Nossa, olha a missão dela, né? Olha a responsabilidade que ela Mas aí teve, foi um né? chamado de Deus, né? Exatamente. É E aí, muito como bonita é que essa ele história. pregava no começo? Ela dava o texto para ele, lia o texto para ele, né? Aí ele formatava a mensagem e pregava. Olha, na cabeça ele montava tudo porque não sabia escrever. Não é um parâmetro, né? É casos e casos. A maioria dos casos a Bíblia diz que não é bom. É. Toma cuidado, senão É. cai nesse esquema do Esdras aí, né? É verdade. Exatamente. E aí existem muitas separações depois, né? E muitas. Que Porque- só... Ou a pessoa esfria, né? Ou a pessoa esfria. Porque o Esdras, o moleque não sabia falar hebraico. Aí ele chega até a dar na cabeça do cara: ó, esse moleque não sabe hebraico, dá um supapo nele assim, né? Na Bíblia não tá escrito isso. E aí eu fico pensando assim, se ele tava muito revoltado que ele não sabia falar hebraico, mas se você for olhar, eu já li uma vez, vi um rabino falando sobre isso. Por que ele foi muito incisivo, né? Porque o povo judeu daquela época, a primeira situação que o povo judeu, de qualquer intromissão de paganismo, era assassinato no povo. Sim. Porque qual que eram as divindades da região? Moloque. Tipo assim, o bebê, Astarote, ele Baal. colocava Astarote, Baal, que era prostitutos cultuais, Moloque, você tinha que assassinar seu bebê primogênito. Manassés, que era o rei de Israel, ele sacrifica Sim. o próprio filho É. para Moloque. Mas para piorar um pouquinho mais, Deus diz na Bíblia, agora eu não lembro o texto, que não é para se misturar as tribos. Isso no verdade. início, é verdade, no início tinha isso. Não era para se misturar. Então, Olha aí. tribo de Levi não casa com a tribo de Judá. É. E Rubem não casa com assim. Então, eu vejo uma situação até um pouco mais pesada hoje. Até você casar, você é batista, casar com uma assembleiana. Complexo, né? Aham, Nossa, pode complicar. é verdade, é bem algumas coisas desiguais mesmo. Mas nesse caso, os dois conhecem a verdade, né? Basicamente. Ou não? Sim, agora o batista vai fazer a sua oração, né, na mesa, a mulher entra no reteté. É. Andy, você já viu? Começa a igreja falar em língua e pentecostal? Não. É que, Aí a gente- eu é posso- que ele nunca viu. Eu não conheço. Juro pra você, Andy. Glória a Deus, aleluia, não sei o que, não sei o que. Tem gente que acha que É isso aí é muito manifestação do demônio. Tem gente que acha, né? É. Eu não sei Aí se a chega no mulher nível diz pro desse. cara que ele tem que falar em línguas. O cara diz: não, mas eu não preciso falar em línguas, eu já tenho o Espírito Santo. Então olha a confusão aí. Então, Não, ninguém nesse é obrigado a caso ter o dom é- de Ó, línguas. eu Tem que nunca olhar isso falei aí. línguas, eu nunca Ninguém é falei obrigado a ter o línguas. dom de línguas, Danilo. Não, mas só estou dizendo a Deus dá o situação dom a desse quem- casamento. Mas Sim, eu sim, conheço uma terrível. menina que é adolescente, que ela fez um vídeo no YouTube falando assim, que você tem que ser batizado, dom de línguas. É isso que ele falou. No meu caso, por exemplo, eu não era um praticante, né? Eu não conhecia a palavra. Era um católico de fachada, né? Aham. Então, no meu caso foi diferente, né? Tudo bem, são de duas polos opostos, Sim. né? Mas Eu não sei se você chegou a conversar com a tua esposa sobre isso, mas com certeza ela orou pela tua conversão. sim, Nossa, ela né? orou, até mesmo ela, Ela não ficou só te namorando, não. Não. Então, ela foi assim, como posso... Eu acho que foi de Deus mesmo, porque, como eu falei antes, eu procurava Deus. Eu Porque acho que procurava... você já era crente quando você conheceu ela, entendeu? Você era Eu cristão. não era um não, mas crente... o seu coração já estava direcionado para aquilo, entendeu? Você não era crente nominal, mas você já estava, entre aspas, entendeu? É que, na verdade, esse foi uma necessidade que eu tinha.
E que eu achava que o correto era buscar Deus. Mas se naquele momento, mas antes, eu não buscava Deus. Não, Sim. meus interesses eram outros, entende? Só que nesse momento é interessante, né? Nesse momento, eu comecei a sentir essa necessidade e a necessidade de ter uma mulher do meu lado que seja uma mulher que me respeite, me respeite basicamente, entende? E aí surgiu a minha esposa, né, hoje, e tipo, fiquei assim pensando, poxa, eu acredito que isso daqui é plano de Deus, Sim. entende? Porque nada é por acaso, entende? Eu acredito que eu fui o mendigo dessa história e a mulher ela foi tocada por Deus para falar assim, resgata aquele mendigo, entende? Exatamente. São casos, né, que acontecem. Só não pode generalizar, mas é um caso que fica aberto. Sim, exatamente. Deus exatamente. pode agir dessa forma. Pode agir, pode, né? Mas é interessante esses assuntos, assim. Hein, pessoal, só abrindo parênteses, é que a gente teve que fechar as cortinas por causa do reflexo, mas a gente já voltamos agora pro assunto. É isso aí. É a questão da esposa e do marido, né? Porque nós temos todos os dois, às vezes, têm culpa de erros de comunicação. Sim. E aí eu vi uma vez uma tirinha que aparecia dois T-Rex. Aí a tirinha falava o começo da extinção dos dinossauros. Aí aparecia o T-Rex, aquele bracinho dele, aí um sentado do lado do outro, né? Daí nisso aparecia o casal do T-Rex, no sofá. Aí nisso o T-Rex ele era longe. Aí ele queria ficar com a esposa dele, só que ele não conseguia, ele não falava com ela. Aí ele esticava o braço, só que como o braço dele é muito curto, não alcançava. Daí ele ficou tentando esticar, daí passaram-se alguns anos, ele morreu. Aí acabou, os Falta de contato. Falta de contato. E essa coisa assim, o casal, eu não sou casado ainda, mas assim, eu já vi muito, minha mãe aconselhava conselheiro de casais, então eu já vi muito caso na igreja, em qualquer lugar que eu ia, de casais que não tinha esse contato, assim. O casal tem que fazer sexo sempre ou não? Me explica pra gente essa questão. Que é interessante. É outra situação que é casos e casos, né? O apóstolo Paulo, ele diz ali que o corpo do homem pertence à mulher, à esposa, e o corpo da esposa pertence ao marido. Ponto. Né? Então é assim, o dia que eu quiser o sexo e a minha esposa não quiser, como uma cristã que ela vai entender que o corpo dela pertence a mim e vai ceder. Né? No caso do homem, eu acho que é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele precisa de um tempo, né? Enfim. Mas é a mesma situação. Se a mulher chega e diz, olha, hoje eu estou precisando, e ele diz, pô, hoje eu não estou afim, não estou... Isso é estúpido, né? Do homem, mas ela... Acontece se fosse o homem... mas aí o que existe? Existem as preliminares, né? Sim. Para aquecer e tal. Aí a esposa cristã diz, não, eu vou passar a mão em você, e tal, dar um beijinho aqui, um beijinho ali, já aquece e pronto. Interessante, né? Se você não se casar, é melhor, ele falou assim, ele deu um conselho, né, para os homens. Eu não me lembro se... Sim, é Paulo, é isso mesmo. Ele falou assim, é melhor se você... Não casar. Não casar, isso. Essa parte dele fala assim, não case. É para levar no pé da letra ou... Não, né? Porque é interessante, parece que ele era solteiro, né? Solteiro. Solteiro ou viúvo, né? Porque não falava nada da Bíblia Exato. Mas aí tem duas situações. A primeira situação é que na cabeça dele, Jesus já estava voltando. Entendi. Entendeu? Então ele diz, então não case, cara, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar, vamos viajar, vamos para lá, vamos para cá. Tem que pregar. Quanto mais pregar, mais gente a gente ganha e pronto. E a segunda situação, em cima disso também, né? Ele diz, porque a pessoa que casa vai cuidar da família. E aí ele já não tem mais tanto tempo e disposição para as coisas de Deus. Né? Então, mas daí ele diz, né? Mas tá abrasado? Então casa. É isso aí que eu ia falar. Para não fornicar, tal. Exatamente, é interessante. Então a gente vê bastante isso hoje. Né? A gente vê pessoas que têm bastante vontade de trabalhar, que realmente quer botar o reino de Deus em primeiro lugar, mas aí tem filhos, tem a esposa, né? Mora longe da igreja e tal, então complica um pouco.
É verdade. Né? Por isso que a Igreja Católica, erroneamente, na minha opinião, ela utilizou esse papo para obrigar o padre a não casar, né? Mas eu entendo que é a política deles e tal. Mas seria interessante a vocês ideologia casarem. deles, né? Eu acho que era para aquilo que você falou, se dedicar mais tempo para Deus. Sim. Só que aí acontece aquelas coisas, né? Infelizmente. O pecado predomina, né? Nessa situação Sim. dos católicos. Entra, padres, entra, né? entra uma situação, por exemplo, de Lutero. É verdade. Lutero, voltando um pouquinho atrás, né? Lutero, ele lutava contra o pecado ferozmente. É verdade. Né? Ele se chicoteava, porque ele ainda tinha aqueles costumes romanos, né? É da Idade Média, né? Então, Exato, então ele se chicoteava, né? E são algumas situações aqui no Nordeste, aqui ainda existe coisas assim, Interiorzão. né? Interiorzão. Mas assim, é plano de Deus, né? O casamento. Até porque, pensa comigo, o primeiro casamento que aconteceu foi lá no Adão e Eva. Entendeu? No Adão e Eva, no paraíso. Então, de certa forma, é um plano que Deus apoia, né? O casamento apoia, super apoia. A primeira ideia é povoar o mundo, né? Isso. E povoar o mundo vai ter bastante gente para povoar a nova terra depois. Você usava a terra, né? Uma coisa que eu sempre Apocalipse. costumo dizer, Jesus ele não quer ficar sozinho. Não. Então primeiro povoe a terra. Sim. Aí prega o evangelho. Aí conquista um monte de gente para morar comigo na nova terra. Verdade. Mas aí entra o erro da igreja, própria igreja romana, né? Que ela pregou séculos e séculos que não podia ter prazer. É verdade. Né? E essa cultura veio ainda muito forte, né? Está se quebrando bastante hoje, né? Mas ela veio muito forte. Os antigos tinham muito isso. Há casos assim até de a mulher ficar com um roupão branco lá, só com um buraquinho lá embaixo, né? É verdade. Antes Não era assim? podia nem ver o corpo. Antes era assim? Primeiro Pecado, século né? era assim. Os Pecado. caras, eles usavam uma roupa... Exato. E aí eu fico pensando, né, a questão da prostituição, por exemplo, imagine, existia nessa época da Idade Média, no livro de Santo Agostinho que ele escreveu, ele comenta isso, que lá, durante a Idade Média, é um dos poucos relatos que a gente tem de como é que era a Idade Média mesmo, era Santo Agostinho. E ele falava que tinha muita idolatria, e ele era um cristão fervoroso, Sim. até hoje a gente usa os textos dele, qualquer pastor lê Ele Santo era um Agostinho. católico evangélico. É porque naquela época também era quase, não era muito essa coisa que é hoje em dia, né? Uma idolatria não era tão grande pelo que eu entendia lá naquela época. E ele falava que a prostituição era tipo maluco, a feitiçaria era maluco, então eu acho que não mudou muito todo de lá pra cá. Mas é isso daí que eu acho que atrapalhava, porque a igreja ela trazia a venda, né? Nessas áreas assim. Então aí o que o cara fazia? Ia pro lado da prostituição, né? Então é complicado mesmo. É tenso, né? O assunto dos testemunhos cabreiros que você já viu, porque eu sei que a gente já conversou muito dessa questão, por exemplo, possessão demoníaca, porque, por exemplo, a gente veio de uma linha que não vê tanto isso. Eu não vi. Até agora eu não vi. E a gente não é pentecostal aqui, nossa mesa não é pentecostal. E isso que é o mais legal. Vou orar para Deus para você ver. Eu não quero ver. Mesmo no meio evangélico tem linhas, né? Tem pessoas que dizem que nem tudo é demônio. Tem pessoas que dizem que nem tudo é demônio, só 99,9. Eu sou da opinião que o diabo ele age das duas formas, né? Vamos dizer, de uma forma discreta ou de uma forma representativa, digamos. Isto. Então ele sempre está nos pepinos da gente. Ele sempre está. Certo, né? Entende? E aí agora tem situações que a pessoa realmente está endemoniada, tem pessoas que ela está possessa de demônios, tem pessoas que ela está, como diz o irmão lá na outra igreja lá, é encosto, e tudo isso é real. Interessante aquela história, tem uma história na Bíblia que fala se teve uma legião de anjos, legião de anjos, legião de demônios. E quando a presença de Jesus foi, ele se apresentou no local onde estava a pessoa endemoniada, os próprios demônios eles pediram misericórdia de Jesus, né? E Jesus ele expulsou e jogou lá nos porcos. E depois os porcos foram o quê? Pularam o barraco. Parece que não adiantou nada, né? Porque os demônios não queriam ser expulsos pro inferno, né? É isso que o demônio fala. É que ali era território deles. Que a gente chama de espíritos territoriais. Aquele território ali era deles. Então por isso que eles não quiseram sair daquela região, né?
Naturalmente, os porcos morreram lá embaixo, eles são espíritos, né? Eles não morrem. Então eles foram para outro lugar. Seriam Mas obsessores? Jesus entrou ali e dominou aquele lugar. E aí a minha pergunta, por que o demônio... Tipo, o último lugar que o demônio gostaria de estar, na minha concepção, é na igreja. Por que ele vai se Pelo manifestar ali na contrário, igreja? É o lugar que ele mais gosta. Não, mas se manifestar, não vai querer se manifestar na igreja na frente de todo mundo. Ele sabe que o pastor vai expulsar. Não, mas de outra forma. Né? Ele gosta de roubar, matar e destruir. Exatamente. Então, Então ele vai destruir quem luta contra ele, que Mas- é a igreja. Na Bíblia fala que tem anjos, os anjos caídos, né? E os anjos de Deus, né? Que os anjos que cuidam basicamente da gente e tal. Que Deus manda, né? Cuidar da gente. Pense comigo. No lugar que você tá louvando Deus, você tá cantando hino, você tá invocando o nome de Jesus, que tá colocando a presença de Jesus aí no local. Você acha que um Demônio. demônio ou demônios vai habitar ali? No meu ponto de vista, não, acho mas que ele não. pode estar ali. História de Jó, né? E vieram os anjos e se apresentaram Verdade, para sim. Deus, e dentre eles, Satanás. Então Satanás se apresentou diante do trono santo e sagrado de Deus. Tá, mas foi por um motivo né, específico, não foi porque tudo bem, o Satanás, ele veio dos céus, ele já veio do trono, ele já estava junto com Deus. Só que ele foi um anjo caído, né, um anjo que a gente sabe, né, da história dele, que ele quis ser maior que Deus, entende? Aham. Então, essa parte aí foi algo mais específico que foi acho que foi pro Jó, né? como que é? Mas não era na queda. O Satanás já era Satanás nessa época. Mas Ele teve um já tinha momento, caído, não, né? teve um Ele momento já era um demônio, né? Tipo, sim, isso teve um que é momento interessante. que Deus até deu a opção, na verdade deu a oportunidade que ele se arrependesse. E aí teve aquela guerra entre... Não, mas essa parte do Jó, mano, já foi depois dessa guerra Foi aí. depois? Foi depois. É que eu tô confundindo. Não, aqui não, as não, coisas. não, mas Não, voltando. ele entra numa igreja, ele sai. Eu acho que entra, sabe por quê? Entende? É a questão que a gente tá falando. Você chega numa fofoca. Igual eu falei com uma irmã aqui, falei assim, ó, e ela era adventista, falei com ela. Interessante, né, que os demônios aparecem geralmente só nas outras igrejas, né? Qualquer igreja, na verdade, tem fofoca. Tem uma maledicência, alguém querendo ferrar outra pessoa. Isso, na minha isso opinião, tem em é uma todas as igrejas, manifestação. tem, né? Então, essa maldade humana, ela tem uma seta demoníaca ali, na minha opinião, entendeu? Essa é a minha opinião. A gente não sabe. Eu não posso falar muita coisa assim, porque eu não sei muito Eu bem também como não sei. funciona. Então, na minha experiência, eu nunca vi pessoas endemoniadas e Nem pretendo todo- não ver. Nem todo endemoniado vai manifestar demônios. Não, sim, com certeza. Não, isso é fato. Eu entendo disso. Só que nunca vi assim como em outras igrejas, né? Que a pessoa cai no chão, começa a falar um monte de coisas. Eu tava lá uma vez num acampamento, não vou contar como é que é detalhes, porque não pode contar os detalhes, mas eu vou contar o que aconteceu nesse momento. Tava numa oração, todo mundo orando, normal, como se fosse um acampamento normal, você em pé naquele espaço lá. E aí, começaram a oração, daí teve gente que começou a chorar, teve gente não sei o que e tal. Eu tava muito assim também, orando e tal, mas eu não senti nada. Mas eu senti que tava um mover forte de Deus. Sabe quando você sente? Mas não tava chorando, não tava nada. Naquele momento, não. Aí eu só sinto um barulho lá. Sabe quando alguém bate o coco no chão, daí você vê o barulho? Aí só escuta aquele barulho. Pum! Aí eu, que aconteceu? Mano, alguém caiu aqui atrás de mim, mano. Aí eu só... quando eu olho pra trás, tinha uma loira, velho. Atrás de mim, uma loira padrão, assim. Essa loira dentista, sabe? Loira do banheiro. Não. Loira, mulher normal, uma pessoa normal, uma mulher normal que você encontra em qualquer igreja, qualquer lugar. Uma loira normal, bonita, caiu no chão. E meu filho, eu só não quis nem ver, velho. Só fecharam uns 10, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu não vi. Só sei que eu vi só o cabelo voando pra lá e o pastor aparecendo. Aí eu expulsou. Aí eu perguntei pro amigo meu, acho que o pastor falou assim que ela tinha falado um monte de coisa, falando um monte de outra voz, cara. Mudou a voz dela. E ela começou a se saracotear, pelo que eu lembro do meu amigo contando. Eu não consegui ver, porque o pessoal tampou, né? Isso é legal também. Porque às vezes quando o demônio chega, eles pegam o demônio e jogam no púlpito assim, ó, tá demônio. Vocês não é pra fazer show, né? Vocês taparam, Não é né? pra fazer show. Tapou tudo, cara. Inclusive tem ali lá em Judas, tem uma parte lá que ele diz que os anjos respeitam Satanás. Porque tem uma hierarquia, né? Lógico, e aí um anjo lá diz, que o Senhor te repreenda, né?
E o próprio Jesus, na conversa ali com o demônio, com Satanás no deserto, você pode ver que havia respeito. Jesus não estava xingando, e nem ele Jesus. Estavam naquela conversa de tentação apenas. Né? E lembrando ainda que Satanás era amigo de Jesus. Nossa, essa é uma expressão pesada, né? Mas interessante. Eu acho que era lá no céu, enquanto eles não caíram, eles eram amigos. Antes de... Interessante. Sim. Né? Então, eles estavam ali naquela conversa. Você, só interrompendo aqui, você é da linha que acredita que Jesus não foi criado para vir só para a Terra, né? E que ele sempre existiu, no caso do céu. Não, tá na Bíblia isso, na verdade. Não. Que existem linhas e linhas. Entendeu? Tem linha que fala que ele foi Miguel, tem linha que fala que ele é Jesus, tem linha que fala que... Ele se apresentava no Velho Testamento muito como anjo, né? Só que Isso. Jeová também, o pai se apresentava como anjo. Não só ele. Porque você já pensou se ele se apresentar como ele é lá, Deus? Não, Cara, Matava o povo. mata matava todo o todo povo. mundo. Que é o Jacó, por exemplo, lutou. Uma contra luz, ela, né? Ele fala O que povo uma judeu luz... dizia, né? Vai tu, Moisés, lá, porque senão a gente vai morrer. Você já chegou a expulsar um demônio no púlpito, no altar, né? Não, esse Essa é uma não pergunta foi. que Esse foi de uma criança. Eu era meio neófito ainda também nessa área, eu estava buscando. Como eu era presbiteriano tradicional, eu comecei a buscar em livros e nas igrejas pentecostais também. Queria saber essa história, eu queria mais, né? E daí, nesse meio tempo, um irmão lá falou para mim, tem um pai de uma criança lá em 4 Barras, que está com o filho endemoniado e ele não sabe o que faz. Nossa, Deus. E ele me perguntou, vamos lá? Eu falei, vamos. Eu estava louquinho, né? Eu queria ver essa história. Queria ver essa história. Eu estava igual você, nunca tinha visto, né? Pelo menos assim, ao vivo e a cores. Daí eu lembro que fui eu, esse irmão, e um outro, eu não era pastor ainda, foi um outro pastor. Rapaz do céu, quando a gente chegou lá, o menino tinha uns 12 anos. Pré-adolescente, então. Mas não tinha. Ele fechou a porta do quarto, endemoniado, e não tinha quem abrisse. O pai dele era maior do que eu. Né? Aí mais o pastor, mais um outro irmão, e eu, e todos nós tentando abrir a porta, e o piá só assim, né? Na porta. E não estava na chave, cadeado, não estava nada, a porta solta. E o piá só segurando. Eu falei, rapaz do céu, coisa aqui. Legião Tá... de demônios. Demônios. Né? Anjos caídos. Eu sei que Anjos caídos, foi uma guerra, porque a gente era meio bobão ainda, né? Mas Como é que foi isso? cheio de vontade. Sério demônio de rebeldia? Alguma coisa? Era Na juventude rebeldia. devia ser, ué. Mas e aí o que aconteceu depois? Aí chega uma hora, o corpo da criança cansa, né? Então não tem jeito. O corpo da pessoa que está endemoniada, ela cansa. Chega uma hora, ela cansa. Não é um corpo, não é um super-herói. Não, o corpo cansa. E aí a gente abriu a porta, né? Aí oramos em cima da criança e tal. Aí o demônio saiu, estava endemoniada mesmo. Aí a gente foi descobrir, daí o pai, passou uma semana, o pai conversou conosco lá, né? E disse que o menino tinha sido abusado na escola. Só que a criança se fechou, não contou para ninguém, aí o demônio se aproveitou, né? E estava judiando a criança. Nossa, Né? deu uma crise, né? E quantos anos tinha a pessoa? 12, né? Quantos anos tinha? A criança tinha uns 12 anos. 12 anos. Que triste, né? É uma situação muito difícil. O colega de escola, né? Abusou. É. E aí deu abertura para o demônio entrar. Porque igual a gente tá falando daquela passagem dos porcos, né? Por que tinha porco em Israel, sendo que o judeu não come porco? Então entrou pelo pecado, né? Porque Exato. o pecado do porco, porque na época não podia, até hoje é pecado, mas assim, do ponto de vista das igrejas. Mas o judeu não pode comer porco. É pecado pro judeu, entendeu? E o judeu tava com o quê? Com uma manada de porco. Provavelmente Tava ele só criava para vender, né? Pra eu vender acho que era mas isso. Os próprios judeus também. Eu não me lembro muito bem da história. E o estudo diz assim, eles falam assim, tá, mas é estranho o judeu criar porco num país de Israel, entendeu? Naquela época que tava. Tudo bem que tinha romanos lá, mas assim, é uma abertura, uma brecha, né? Entre aspas, né? Então é complicado, é tipo como se fosse o crente criar cerveja, entendeu? Sim. Um exemplo, eu tô usando exemplo, claro.
tem nada a ver, claro. Mas é complexo isso daí, é um negócio muito complexo que a gente não entende, é um negócio que exige muito estudo, igual você falou, que você pesquisou, né? Porque eu sei que a presbiteriana ela é mais branda, assim. Isso. A presbiteriana ela se iguala muito a adventista, sabe? Nesse papo de estudos, assim, estuda muito, assim. Não é estuda tão voltado para o bastante. espiritual, sabe? É interessante isso daí. É mais conhecimento da palavra mesmo. Sim. E o espiritual, eles Tanto que deixam um pouquinho de lado. os principais pastores que eu vejo de conhecimento são presbiteriano e adventista, que é o Nicodemos, aquele pastor que a gente gosta muito do Rodrigo Silva, que é adventista, que hoje em dia os pastores mais inteligentes que tem são adventistas e presbiterianos. Pesquisa para vocês. Exatamente. Que são pastores que são respeitados em todo meio, São. Mas é interessante. E aí o outro caso que ela queria contar, sim. eu vou contar isso bem rapidinho, que é da mãe de santo, né? Nossa. A mãe de santo, ela foi uma pessoa que levou ela lá na igreja, porque ela estava com os joelhos machucados, de tanto ela cair, quando o espírito vinha lá sobre ela, no centro espírita, ela caía, né? E machucou os joelhos. E daí essa pessoa soube que lá tinha muita unção de cura e tal, e convidou ela, e ela foi. Né? Ela foi lá, ela queria só uma cura. Né? Só que aí eu já era macaco velho, né? Já sabia um pouco, mexer com essa história. Aí quando eu pus a mão na cabeça dela, né, para orar pela cura, na hora manifestou. Né? Manifestou, e como ela era mãe de santo, eram demônios principados, né? Graus maiores. Graus maiores. Aí rolou, rapaz, as cadeiras lá voou tudo, né? E eu só falei pro pessoal lá, deixa que role, porque eu sabia também que eu ia deixar o corpo cansar primeiro, daí eu orava. E ela rola para lá e rola para cá, e cadeira voa para lá e cadeira voa para cá. Ela chegou a pular alto, porque eu já vi falar dessa Não, história aí. porque aí eu fiz ela ficar no chão. Nossa. O demônio, ele obedece, né? Vai ficar aí, ela deixa rolando. Aí, entra. Mas por que ela falou não pode entrar? Porque aí, Naquele momento, aí a Deus... manifestação do Espírito Santo nessa área estava muito forte ali. Então, Né? Você tava Aí em ele oração pensou, ali, se eu entrar, ele me pega de novo. É que você estava em oração, Daniel. Né? A gente Então estava o demônio na guerra contra ele, Mas específico. ele pensou, eu saí, vou esperar Mas- ela sair aqui pra pegar, né? Então, se eu entrar, ele me pega de novo. Não vou dar de mole, né? Então eu espero Mas na aí só saída. continuando a história, você foi pra porta? Não, aí Deixou mesmo o eu só demônio. levantei a mão, expulsei. Aí eu perguntei para ela, porque ela estava tendo a visão, né? Ela tinha Eu visão não. espiritual, né? Daí eu perguntei ela, saiu que foi o machismo, foi embora. Aí eu terminei o culto, tudo, né? Ela falou para mim, né? Você pode ir lá em casa? Que o meu quarto lá tá cheio de coisa do espiritismo e eu não quero mais. Eu falei, eu estou dando a glória, né? Todo alegre ali. Falei, vamos, não tem problema. E aí peguei minha Brasília velha, que estava lá toda ungida, né? Onde parava, ungia o chão de óleo. Abençoada. Abençoada. Bebia muito óleo ali. E fomos, eu mais uns lá. Chegamos lá na casa dela, realmente o quarto dela era um santuário, né? Roupas de pombagira e roupas de cigana, roupa. Tinha uma armadura de latão, né? Espada, tudo. E incenso, tinha caixas e caixas de incenso. Sei que eu peguei tudo. Ela falou, leva tudo, não quero que fique nada aí. Aí levei lá na frente da igreja, era uma outra igreja ainda, não era ali. Lá à noite mesmo, já de madrugada, queimei tudo. Falei, eu não vou botar Aqui esse em Curitiba troço. mesmo, né? Só... Lá em Curitiba, lá. Fazendinha? A igreja era na minha casa naquele tempo ainda. Naquela região ali mesmo. Ali. Massa. Mas daí o interessante foi que passou uma semana, passou 2, eu não soube mais dela, né? Ela sumiu. Aí eu liguei, né? Liguei para ela. E ela trabalhava numa loja de evangélicos. Só que os donos não sabiam que ela era mãe de santo. Ela fazia só depois do expediente. Aí eu conversei. Em hierarquia espiritual, cara, quem tá próximo de Deus não tem intermediário. É Jesus e Deus. Way to Christ, acabou. Fato. Agora, uma ninguém coisa entende é isso. fato. Que é uma coisa que não está se pregando mais. Até por causa dessa graça que está se pregando hoje, que para mim é um outro evangelho.
As pessoas não estão pregando mais guerra espiritual, batalha Não. espiritual, isso aí- luta espiritual. Ou seja, o demônio ele está aí, roubando, matando e destruindo até a volta de Cristo. E nós temos que aprender a lutar, também a roubar e também a destruir. Nós prevenir vamos contra roubar ele. vidas lá. Exatamente. Prevenir É contra ele, verdade. né? A gente tá completamente indefeso. Hoje em É. dia o pessoal fica brigando por um monte de coisa e esquece do principal. É, né? e se aí prevenir com relação a ter essa comunhão com Deus, porque a melhor prevenção é ter uma comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Sim, e tem a comunhão com Deus. Só que o diabo bate também. Não, não, Sim. isso é sem dúvida. Né? Isso, a gente está no mundo pecaminoso. É. Então, Jaz do Então, maligno, né? Deus Já é do chamou, maligno. Deus chama a gente, converte a gente. Eu escutei isso de um pastor uma vez e eu nunca mais esqueci, e eu uso muito isso. Deus te converte, te chama, te converte, te lava, te limpa, te purifica, mas Ele não te dá um pijama para você. Ele te dá uma armadura. é verdade. É verdade. Né? Então não é para você descansar, é para você lutar. É. E a armadura para quê? Você ficar batendo foto com ela? Não. É para Luta lutar. mesmo. Né? Para que tem espada? Para que tem escudo? A gente tem um pastor amigo meu que ele brinca que é como se fosse um time de futebol. É quase uma luta, né? Tá guerreando, tá lutando, tá jogando contra um adversário, né? Vamos dizer Sim. assim. E aí ele fala assim, olha, a igreja, as pessoas têm uma ideia muito errada da igreja. A igreja não é o jogo, a igreja é o vestiário, entendeu? Então assim, você vai, aprende as técnicas na igreja e durante o dia a dia, Isso. segunda, terça, quarta, cinco, esse é o Isso. jogo, entendeu? O jogo é a semana que você não vai estar na igreja. Isso. Lá na igreja você tá perto do pastor, tá perto da igreja, tá perto de todo mundo lá. Os demônios É que mais você vai fácil. vencer, as, né? É no dia a dia. O problema é o dia É a uma dia. coisa que eu semana, digo, né? quando você está na igreja, você é igreja. Né? É congregação. Quando você está fora da igreja, você é templo do Espírito Santo. Né? Ou seja, a vida espiritual ela continua. E nessa vida espiritual há demônios. Né? O que está se pregando muito hoje é que é assim, quando você está salvo, tal, você está nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Está certo. Só que as pessoas estão usando esse texto para dizer que você está de boa. É. Né? E realmente não tá de boa. Não está. Essa mensagem, quem que tá te dando é o demônio, né? É quase uma vez salvo, sempre salvo, né? Vamos dizer assim. Se for olhar Eu já pra- digo assim, quase salvo, totalmente perdido. Mas acontece, tipo, eu já vi em algumas igrejas, não vou dar nome, né, mas Não. que alguns são chamados profetas, né, e que tem o dom de cura. Eu já vi muito disso. Mas quem que dá o dom de cura? É o próprio inimigo. Entende? Mas é o Porque inimigo são, engana, são lógico. igrejas que não são verdadeiras. Porque É um o, perigo isso aí. porque qual que é o propósito dessas igrejas? É dinheiro, entende? É posse. Tem que ler a Bíblia, né, meu irmão? A Exatamente. Bíblia fala tudo isso. Então, são falsas igrejas que se você pode pensar, o inimigo te dá poder, é lógico que dá poder. Olha esse testemunho que ele falou aí sobre essa mulher que ele curava. Eu conheço muitos. É um poder que pessoas machuca, né? Que Porque ela- cura. Sim. Não, mas realmente Tipo uma benzedeira, você tá falando, né? isso, É. cura Cartomante, sei lá. Exatamente, Passe. dá uns negócios aí e a Uma das cura. coisas mais fortes que existe no mundo espiritual chama-se imposição de mãos. Olha aí. Se você ver as outras religiões e até psiquiatria e até psicologia, você vai ver que tem muita imposição de mãos. Né? Massoterapia, né? Essas outras áreas de saúde que cuidam muito do corpo, né? É imposição de mãos. Então a imposição de mãos é algo muito forte. E cura muito, né? Ele Exato. transmite alguma coisa ali. Tanto né? do lado bom, certo, como do lado errado. Exatamente. Concordo, né? Né? É porque transmite sangue. alguma coisa espiritual. Quem é né? que entende mais de sangue hoje? É os espíritas. Ah, é? Ó. Lógico. A gente tem o verdadeiro sangue, que é o sangue de Cristo. Sim. É o verdadeiro, é o sangue que cura, que liberta, que transforma. Mas quem usa o sangue são os espíritas. Eles sacrificam dia e noite. Sangue, sangue, Sim, sangue, o sangue. pra baixo tudo, espiritismo. porque eles entendem o poder do sangue. Olha aí. Nós que temos o sangue verdadeiro não entendemos o poder que ele tem.
É fácil você dizer o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, mas não sabe a realidade espiritual disso. Isso aí é vitória para a nossa vida. Sim. Você fala do sangue, isso daí tem muita ligação também com a própria ceia, né? Tem uma Tem, ligação muito forte, né? lógico. Até eu tava falando que a última ceia que eu fiz foi de um pastor na igreja judaica, ele foi pregar na igreja judaica. E assim, o jeito como ele falava da ceia, cara, é a primeira vez assim, que toda ceia que eu vejo, os caras eles ficam horas falando, às vezes o cara reparte o pão, que demora 1 hora pra botar o suquinho de uva, né, que é a representação do sangue. Só que tem cara que faz rapidão. E no caso dele, ele fez uma pregação antes e falou, olha, eu vou partir o pão rápido e o negócio rápido. Pra você entender. Só que antes, eu quero que você entenda o contexto. Eu quero entender por que você está bebendo isso. E, cara, foi uma das primeiras vezes, é o que eu faço ceia há anos, cara. Ceia há anos. Uma das primeiras vezes que eu realmente quase ceiei de verdade, se for olhar. Não vou falar quase, eu falei quase porque outras vezes eu já fiz isso também. Mas foi a primeira vez que eu entendi a importância da ceia, assim. Cara, você não pode ceiar se não estiver perdoando alguém, cara. Se você tiver com uma raivinha de alguém na igreja, se estiver olhando pro irmão ali, não é legal. E ele olhou bem na cara e falou assim, gente, perdoa os irmãos, cara. Perdoa o negócio. Se você tiver algum atrito com alguém que tá aqui, cara. Qualquer coisinha, o cara tocou um negocinho ali, eu não curti essa música do jeito que ele tocou, eu indiquei tal música, ele tocou a outra, qualquer coisinha, cara. E ele pregou isso tanto, cara, que no final a igreja, no início a igreja tinha feito um momento de abraço, de cumprimento de mãos, né? O pessoal comentou tudo assim. Depois da pregação dele, tava todo mundo louco, tava se abraçando. Então você via irmãos ali que eu olhei e disse, irmãos, nem se conversa. Entenderam? Você vê como tinha gente pastor, de mal com o outro, né? Tem, pastor. Pastor, deixa eu explicar. Sempre tem. Você sabe disso melhor do que eu. Sei. Sempre vai ter na igreja. Sempre vai ter um irmão que vai estar tritado com o outro, entendeu? Sempre. A ceia do Senhor, ela é poderosa. É tão poderosa que é isso. Paulo diz, né? Cuidado. Se você estiver tomando de uma forma desordenada, você pode morrer ou você vai para o hospital. É pecado, né? É. Mas entendeu? é isso aí. E quando você come o pão e bebe o sangue, o cálice, não é só uma memória, para você estar lembrando o poder de Deus que está dentro de você. Né? Daí ele diz, o que você vai fazer com esse poder? Esse poder não é para você brincar com ele, esse poder é para você salvar vidas, curar enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos. É para isso que eu estou dentro de você. Né? Então a Santa Ceia ela traz a memória. Lembra, ei, eu estou dentro de você, vamos para a luta. É verdade. Porque a gente não pode brincar, né, de igreja, não pode brincar de religião, não pode ficar só nessa graça, opa, estou bem. Estou assim com Deus. Jesus ele fala de uma forma peremptória, bem claro. Se você não comer a minha carne, se você não beber o meu sangue, você não tem vida. Então, vida para os jovens, eu quero dizer o seguinte: vida não é ir lá na igreja e uhul, glória a Deus, e cantar e pular. Isso é legal. Eu gosto disso também. E eu estou nesse meio. E eu canto e danço e pulo e eu faço uma festa. Né? Às vezes eu fico até meio com vergonha, né? Falei, tá cheio de piá aqui, eu pulando aqui. Mas fato é esse. Você pode pular, pode dançar, pode fazer o show, pode ir no maior show do planeta. Se você não está com o sangue e a carne de Jesus em você, você não tem parte com ele. Pesado, mas é importante. Interessante. É muito importante, né? Então, os jovens é isso, né? Tem que estar numa organização, numa igreja, numa denominação, num corpo, né? E precisa estar participando da ceia, mas com esse entendimento, né? Que nós somos hoje espirituais, nós não somos mais carnais. Então, se o show está agradando a tua carne, alguma coisa está errada. Então, isso que ia falar também, ia acrescentar, né? Que tem muitos jovens que eles estão indo em locais só pelo agrado do local. Ou porque tem um show, ou porque tem alguma coisinha. Ou me arrepiei, uma coisa assim. Arrepio, né? Mas a pessoa se tem que... tem que ter uma base em alguma igreja, né? Tipo, tem que ter. Tem que ter raiz, né? Tem que isso, ter. raiz. Então, essa história de desigrejado, meu querido. Isso esquece. Você tem que fazer parte de uma igreja. Porque desigrejado não participa da ceia. Participou da ceia, não tem vida com Jesus. Exatamente. Não tem base. Tem base. Mas isso aí, então, pessoal. Só para encerrar, pastor, respondendo aquela pergunta que você me fez ali, se você olha, não, mas
Você vê que tinha, não foi uma afirmação que você falou, você vê que tinha pessoa na igreja que tava, né, brigado. E aí que entra a questão. Essa pregação foi muito legal porque ele pregou de uma maneira que mostrando pra gente, cara, não é assim. Se você chegar na igreja e falar assim, olha, eu tô vendo que tem gente aqui. Os caras, não, tem. Tá tudo certo, abraço o irmão que chega no final do culto, nós estamos abraçados e pronto. Então eles nunca vão confessar que estão brigados, entendeu? Então ele fez uma forma assim, ó, se você tiver qualquer coisinha, abrace, fique junto. Ou seja, ele mostrou, talvez você esteja brigado e nem saiba. Ele pôs isso na cabeça da pessoa. Cara, isso é maravilhoso. Porque até eu tava com um problema ali e não tinha percebido, né? Sim. E na hora que tomou foi uma libertação, cara. Entendeu? Sim. Libertação. É maravilhoso. E depois que morrer, meu querido, não tem choro nem vela e nem fita amarela. É isso aí. Bom, pessoal. Cara, foi muito bom, não, hoje, Muito né? bom o papo. Eu acho que esse episódio foi um episódio marcante. Pra você. Eu gosto é quando o episódio falta. Tipo, tem que ter uma segunda parte. Né? Tipo, a gente vai ter que convidar o pastor daqui um tempo. Eu acho que vai ter outra oportunidade, pastor, jeito, da é gente muito se encontrar de assunto, novo muito aqui. Já veio um Conversar é assunto bom. aí, já veio um Conversar é assunto bom, né? de ceia, desigrejado, tem outros assuntos de missão. Tem Nossa, é muito assunto bom, de muito igreja, de construção de igreja, administração de igreja, que o pastor também tem muita experiência. Então eu acho que, como eu falei no início, é um assunto que é muito assunto, isso é muito legal, né? Então, Seja a luz nesse caminho, né? Siga, exatamente. Jovem, seja a luz. Sempre. Siga nossas redes sociais também, @way2christ. Na verdade vai aparecer pra vocês aí certinho, porque tem um numeral, se não me engano é 7. E Deus abençoe vocês e On Way e Way to Christ a todos. Caminho a Cristo. Até mais. Até mais, pessoal.